Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Victor Biazon e vamos juntos viajar pelo mundo das artes. Dessa vez, nosso destino é a produção e difusão das artes na era das relações midiáticas. Em nossa viagem, vamos fazer algumas paradas para conhecer de que modo a arte é feita, como forma de representação do artista diante do seu tempo e para aquela sociedade. É importante reforçar aqui que os fatos históricos e o contexto social de uma época são de muita importância para a construção e a elaboração artísticas. Depois, vamos parar na estação do processo de comunicação e de tecnologias da informação e comunicação. Então, aperte os cintos e vamos começar. Eu começo a nossa viagem perguntando para você: qual arte te representa? Para melhorar e tornar nossa viagem mais interessante, eu quero que pense, ao longo do nosso trajeto, como os processos de comunicação, mediados pela tecnologia, são importantes para que os artistas possam contar as suas histórias e representar seu povo, sua cultura e, de uma forma geral, toda a sociedade onde ele habita. Para te ajudar nessa problemática, vamos lembrar que a arte é uma forma de expressão e o artista a utiliza para passar uma mensagem aos receptores, tá certo? Se você, como artista, fosse cantar, pintar, dançar ou fazer alguma coisa levando em consideração o contexto histórico em que vivemos, como seria essa sua expressão artística? Eu pergunto isso porque devemos nos lembrar que os fatos históricos e o contexto social de uma época são de muita importância para a construção e a elaboração artísticas. Vamos agora gerar significado a essa fala? O Carnaval no Brasil é um aspecto cultural do país. É algo que é completamente normal para nós, para todos nós, não é mesmo? No entanto, em diversas regiões do Brasil, temos manifestações diferentes de carnaval. O que é comum, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador ou Pernambuco, assim como em outras cidades, é ver as ruas serem invadidas por foliões fantasiados, música alta e muita diversão. Agora, em outras localidades, as manifestações de rua possuem características diferentes. Por exemplo, a La Tomatina, da Espanha, uma tradicional festa que atrai muitos turistas todos os anos, que vão para a rua se banhar. Mas é um banho de tomate. É um passeio lambuzado que acontece toda a última quarta-feira do mês de agosto. Tá, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Com a arte e a estética não é diferente. Localidades diferentes, culturas diferentes criam processos artísticos particulares e também diferentes. O que eu estou afirmando aqui é que o regionalismo, cultura, contexto social e histórico são sim capazes de moldar o gosto de todos nós, os quais podemos expressá-los aprovando ou reprovando uma obra de arte. Um exemplo mais cotidiano é o que você faz diariamente em suas redes sociais. Aquilo que você gosta, que você acha bonito, que você aprova, valida, você deixa o seu like. Se você julgar relevante, você vai compartilhar com outros sujeitos que possuem uma estética ou um apreço semelhante ao seu.
as nossas postagens nos representam. Nossas fotos, nossas mensagens de afirmação, de alegria, de tristeza por algum momento vivido, também nos representam. É importante lembrar que com as mídias digitais podemos mais do que compartilhar algo que foi criado por um terceiro, mas também criar a nossa própria representação. Assim, para obter a compreensão em relação à arte, é necessário mais do que a habilidade de enxergar aquilo que está sendo transmitido. Também é necessária a capacidade de compreensão do contexto onde a tal arte está inserida, a partir de quais condições ela foi criada, e até mesmo qual era a intenção do artista no momento em que ele retratava o que está sendo transmitido. Vamos fazer um exercício de analisar a obra O Grito. A pintura feita por Edvard Munch, caracterizada como expressionista, apresenta um sujeito sem gênero definido, com a aparência ou expressão de desespero, de pavor, de medo. Conta pra mim o que você enxerga ao olhar essa figura. O que ela te comunica? O que será que o artista queria dizer? Bom, nesse caso, conforme consta na literatura, o artista usou o expressionismo, que por entendimento valorizava os sentimentos e as emoções humanas, para retratar a angústia e o desespero dos seres humanos ao terem um pesadelo. Não sei para vocês, mas para mim, esse sentimento de desespero fica evidente. Assim como a gente pode perceber, com a intenção desse artista em particular, a imaginação ao retratar traços e cores. Aqui estamos buscando entender as motivações ou os motivos que levam o artista a se expressar de determinada forma. O autor Azevedo Júnior nos ajuda a entender que o modo de compreender e apreciar a beleza na arte depende de forma direta do repertório cultural do observador e do poder que o artista tem de transmitir, de expressar as suas ideias e também os seus sentimentos, bem como a maneira que ele escolheu representá-las. Dessa forma, obras necessitam de compreensão estética, uma compreensão mais refinada por parte do receptor. Não é qualquer pessoa que vai conseguir ter a mesma compreensão que o artista ou que você. Agora me digam, vocês acham que o artista foi suficientemente bom ao expressar esses sentimentos nessa pintura? Vamos trazer à tona aqui que só estamos vendo a obra, só estamos dialogando aqui porque existe tecnologia que nos interliga. Tá correto? Olha só, ao tirar uma fotografia, a gente quer eternizar aquele momento. Antes, lá atrás, na minha época, nós revelávamos essas fotos. Hoje, nós postamos ou guardamos em um HD externo. Agora, vamos levar o nosso pensamento para responder como a comunicação e a tecnologia influenciaram a disseminação da arte na contemporaneidade. E voltando a falar sobre a produção de conteúdo digital, ou as postagens que fazemos ou nossos amigos artistas fazem em suas redes sociais.
Quando um amigo seu posta um story um pouco mais introspectivo, você consegue perceber se ele está feliz ou se ele está triste? Se você o conhece, possivelmente irá perceber. Agora, fazendo uma análise sobre o contexto das obras de arte, também é necessário estar atento a um detalhe que pode parecer pequeno, mas que afeta muito a produção de um artista. Sim, eu estou falando da vida pessoal dele. E o que dizer dos posts com manifestações políticas, culturais e sociais? Existem diversas obras que retratam a realidade e a cultura de países. Fotografias que eternizam o sofrimento, conflitos civis que acontecem em alguns territórios, os efeitos da guerra, as dificuldades de povos desfavorecidos. Aqui no nosso material, nós falamos sobre a fotografia documental e sobre o fotojornalismo. Estes são feitos por artistas muito corajosos que retratam um pouco de um recorte do contexto social e histórico. Dentre eles, destacamos Sebastião Salgado, com suas obras em preto e branco, cujo objeto são os imigrantes e refugiados, e com tribos indígenas da Amazônia. Quer saber mais sobre isso? Vamos ver um pouco dessa história. Levei muito tempo a começar a fotografar. Eu já estava na França, preparando um doutoramento em economia, quando a Lélia, que estava fazendo arquitetura na Universidade de Paris, ela comprou uma câmera para fazer fotografia de arquitetura. Era uma Pentax, uma Spotmatic 2, uma lente de 50mm. E pela primeira vez na minha vida, eu olhei através de um visor. E a partir desse momento a minha vida mudou completamente. Eu comecei a me relacionar com as pessoas, com as coisas, com tudo que eu via. Eu tinha em mim uma outra fonte de energia. Eu sabia que tudo que eu vinha, eu podia dar um corte representativo, transformar a imagem, você entende? E controlar aquele espaço, e ter aquele espaço. E olha, foi um entusiasmo tão grande na minha vida que nós estávamos em férias na Alta Savoia, na França, bem perto de Genebra. Nós tínhamos comprado essa câmera em Genebra, que uma semana depois nós voltamos na mesma loja e compramos uma lente de 200mm e uma lente de 24mm. Nós já tínhamos comprado com uma de 50, então eu fiquei cobrindo mais ou menos uma gama, você entende? Que eu achava que era razoável para começar. E aí foi o início da minha fotografia. A partir daí, a fotografia fez uma total invasão na minha vida, que 3 anos depois eu abandonei toda a minha preparação, já estava trabalhando como profissional na Organização Internacional do Café em Londres, e abandonei tudo e virei fotógrafo. Eu não sabia nem o que eu queria fazer como fotografia, eu não sabia, eu fotografava tudo, paisagem, fotografava nu, fotografava esporte. E um dia eu terminei fazendo fotografia social, o que era a coisa mais natural na minha vida, porque eu vim de estudos sociais, né? Estudo de economia, vinha de um país subdesenvolvido, com enormes conflitos sociais, de uma militância política. Então, e tudo isso necessariamente me levou a fazer uma fotografia social. Ainda relacionando contexto de arte e cultura e política, é importante entender que essa última, a política, é toda a realidade em que vive uma sociedade, envolvendo as leis que organiza a forma como todos nós vivemos, além das relações entre os estados. O autor Oliveira nos ajuda a entender que as obras espelham demandas e sentimentos de uma coletividade.
são declarações políticas que, em sua maioria, evocam o potencial transformador da arte. Lembremos que, em meio às táticas de protesto, surgem manifestações artísticas tais como fotografias, performances, grafites, música e dança também, que acabam por compor uma estética contemporânea. Quer um exemplo disso? É a canção de Caetano Veloso, Alegria, Alegria, que nos diz, abre aspas, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Fecha aspas. Te pergunto, o que você entende da letra dessa música? O que estes versos comunicam você? A arte é um poderoso meio de comunicação. São as cordas vocais que o artista preservou para desgastar todos os seus membros, desde os nervos até os motores, para dar forma e significado àquilo que ele produz. E, de acordo com Lupet, o ser humano desenvolveu meios para se comunicar, para transmitir a sua carga cultural, seus valores, expressar sentimentos, desejos e também necessidades. Então, a arte seria uma dessas formas de comunicação. E tão importante quanto aquelas formas emitidas pelo indivíduo é o receptor compreender as mensagens a ele enviadas. A criação artística é um processo comunicativo que valoriza os conceitos de criatividade e de arte. Enquanto a criatividade é um processo ordenador e configurador que assimilamos da realidade, mas ultrapassa ao alargar-se ao mundo do imaginário. A arte, por seu turno, implica o belo, a beleza e a sedução. Por meio de obras de arte, o artista ou os artistas se comunicam com outros seres humanos, independente do tempo e do espaço em que a obra foi criada. Dessa forma, a obra de arte é considerada, sim, uma mensagem. Mas, trazendo isso agora mais para o campo da comunicação, vamos falar sobre os sujeitos que atuam nessa construção, que são o emissor, código, mensagem, canal e receptor, basicamente. O emissor é aquele que transmite a mensagem, no caso, o artista. O receptor também pode ser chamado de interlocutor, o destinatário, isso, como nos correios, ou ouvinte. É ele quem recebe a mensagem transmitida pelo locutor. O código é o conjunto de sinais escolhidos pelo emissor e que são usados no processo comunicativo para a transmissão da mensagem. Você quer um exemplo? Os códigos são os idiomas, a Libras, a língua dos sinais, o código de trânsito. Tudo isso é código. Mas também a pintura, a escultura, também são códigos escolhidos pelo artista, pelo emissor, para transmitir uma mensagem ao receptor. E o meio em que a mensagem é transmitida é o espaço onde este artista, onde este emissor desenvolve a sua mensagem para chegar até o receptor. Tá, professor, eu ouvi falar de um tal de ruído. E quanto a esse ruído? Bem, esse ruído, esse barulhinho, é qualquer interferência que possa atrapalhar a comunicação entre o emissor e o receptor. E mesmo não sendo um dos elementos da comunicação,
ele pode aparecer em alguns momentos comunicativos. Então vamos fazer um parêntese aqui. Eu falei há pouco que se um artista cria uma obra, mas nós, os receptores, temos pouco conteúdo cultural para compreender qual a mensagem a ser transmitida, isso é um ruído. Ou seja, a ignorância pode ser um ruído. Mas voltando agora para a arte. Se colocarmos um quadro diante de um sujeito e esse não souber compreender ou não souber apreciar, então isso pode ser um ruído. A falta de conhecimento em algum ponto da comunicação fará interferência na eficiência dessa mensagem, dessa informação, para que ela seja interpretada de forma correta ou errada, ou ainda que as informações irrelevantes ou relevantes sejam produzidas e recebidas. E como vimos, as obras perpassam o tempo. Parte desse correr do tempo, o fazer sentido, o ter significado para os sujeitos apreciadores, e isso também graças à tecnologia, que permite a emissão de mensagens e a recepção de mensagens virtualmente. Isso significa que nós temos acesso. E é nesse mundo estruturado por relações de acesso que vivemos em uma economia de experiência. Até mesmo a experiência do consumo da arte. Um mundo em que a própria vida das pessoas se torna um mercado comercial. O autor Rifkin fala sobre a era do acesso, a qual é regida por um conjunto totalmente novo de pressupostos de negócio, que são muito diferentes daqueles usados para administrar a era do mercado. Nesse novo mundo midiático, as pessoas, eu e você, trocamos experiências, relacionamentos e até mesmo as suas artes por meio das mídias, dentro de um espaço tecnológico. Estamos lidando aqui com uma sociedade diferente. Falamos de uma geração jovem que se adapta dentro desta economia cultural. Existem partes positivas sobre a era do acesso, assim como impactos que podem ou devem nos fazer pensar. Um exemplo disso são os ciclos de vida dos produtos, que estão diminuindo e encolhendo cada vez mais. A cada ano lançam um iPhone novo e a obsolescência do modelo anterior se torna cada vez mais real. Tá, mas e onde entra o ciclo de vida dos produtos artísticos aqui? Será que Pablo Picasso cai, ou cairá, ou já caiu em obsolescência? Falando ainda mais nesse mundo diferenciado e tecnológico, você já ouviu falar em cyberespaço ou ciberespaço? Pois bem, estamos nele. E sabe o que ele faz? Ele transforma um mundo físico em realidade virtual. Essa transformação faz com que as comunicações, agora virtuais, sejam tão abrangentes que se tornem mais relevantes do que a comunicação face-to-face, ou cara a cara. E isso é positivo para o mundo das artes. Sabe por quê? Porque quando não existia o ciberespaço, só os ricos tinham acesso, tinham posse de obras de arte. Mas agora, por meio da tecnologia, esse acesso, essa posse virtual, passaram a diminuir os espaços entre ricos e pobres. Vem cá, você não achou positiva essa democratização? Eu sim. E aqui, continuando nossa viagem, ainda mais espaciais do que nunca na nossa nave, convido vocês
a falarem sobre TICs. Esse termo já é mais ou menos conhecido, não é mesmo? Estamos falando de tecnologias da informação e comunicação. Entramos agora no tópico tecnologias, mídias e acesso do nosso material. Você sabia que através da digitalização e da compressão de dados que ela permite, todas as mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e distribuídas digitalmente, produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de convergência de mídias? Pois é, que termo estranho. Mas nós temos um fenômeno ainda mais impressionante, que surge da explosão no processo de distribuição e difusão da informação, impulsionada pela ligação da informática com as telecomunicações, que redundou nas redes de transmissão, acesso e troca de informações, que hoje conectam todo o globo na constituição de novas formas de socialização e da cultura, que também vem sendo chamada de cultura digital ou cibercultura. Agora você entendeu do que eu estava falando, né? Sim, nós estamos falando da evolução. Já vimos que o conceito de arte sofreu inúmeras alterações ao longo da história. Lá em meados do século XX para agora, muita coisa mudou. O que antes eram imagens em forma de narrativas, digamos, miméticas nas cavernas, evoluiu para experiências de artes elaboradas conceituais. Agora, com a chegada da criação de arte em dispositivos como softwares, além do próprio conceito de arte ser encarado de forma diferente, a própria sociedade difere do que já foi. E como isso influencia a nossa vida de pessoa, a nossa vida de artista? Bem, a criação destes dispositivos, interfaces tecnológicas, nos permitiram nos comunicar dentro de uma sistemática de comunicação em rede. Essa inovação permitiu que os artistas e também as suas criações pudessem apresentar seus trabalhos aos receptores, os apreciadores, ainda que eles estejam geograficamente separados, mas conectados, estão juntos. E trazendo aqui uma citação de Bernardino, entendemos que as experiências dos finais do século XX, através de uma maturação exposta pela ação da interatividade, convertida numa experiência artística total, que envolve o espectador no processo, não apenas através da contemplação, mas apelando à utilização de todos os seus sentidos. Abriu-se novos caminhos à imagem. Obras de arte produzidas através da tecnologia continuaram a expandir a nossa capacidade de experiência. Vemos na produção de muitos artistas a capacidade de reinventar os seus espaços de ação através da tecnologia para responder a desafios específicos. A adaptação. Em suma, vamos guardar em nossa mente, ou anotar para não esquecer, que cibercultura pode ser considerada um aspecto da sociedade em rede ou do ciberespaço, e que a arte digital é uma das formas de manifestações artísticas na atualidade e que pode ser comunicada por meio da tecnologia com diversas pessoas, expor, discutir de forma individual ou em eventos. E falando nisso,
Vocês são do tipo que não tiram o celular da mão ou dormem com ele do lado? Eu sim. Pois bem, isso é um indício do que McLuhan está certo, quando afirmou que as tecnologias são como extensões do corpo do homem e que elas mudam a forma como nós percebemos o mundo. Quer saber mais? Dá uma olhada nesse vídeo. O primeiro aspecto que podemos observar nessa análise é o potencial de transformação social e cultural dos meios de comunicação de massa, porque eles afetam profundamente a vida física e mental do homem, levando-o aí de um mundo linear e mecânico da primeira revolução industrial para um mundo audiotático e tribalizado da era eletrônica. Porém, a ideia central do pensamento de McLuhan é a de que o meio está vinculado ao corpo. Não é possível discutir mídia sem a discussão do corpo. Todo meio ou toda mídia é uma extensão do corpo. Qualquer instrumento técnico, ferramenta ou aparato é uma extensão do corpo. A caneta, a faca, a roda, o martelo, etc. Tudo aquilo que escreve é uma extensão da nossa capacidade de fala, de armazenamento, de memória. A faca, o martelo, o machado, qualquer outra ferramenta manual são extensões aí das nossas mãos. A roda é uma extensão dos nossos pés, da nossa capacidade de andar. A cadeira, ela é uma extensão da nossa coluna vertebral. E, por sua vez, os meios de comunicação, eles também estendem partes do nosso corpo. A voz, os ouvidos, a visão, a memória. O rádio, ele estende a nossa voz. A televisão, a nossa visão, a nossa audição. O livro, a nossa memória. Então, portanto, seguindo essa teoria, o meio ele deve ser pensado a partir do diálogo que ele estabelece com o corpo. Para McLuhan, ao estender o corpo, a gente altera, a gente substitui, porque a extensão implica também amputação. Porque o processo de comunicação, ele subtrai o corpo e movimenta a informação. Primeiro, porque numa sociedade tecnológica, o movimento ele é desnecessário. E segundo, porque a tecnologia ela mexe no nível cognitivo da absorção do conhecimento e da informação. Vamos pegar o celular, por exemplo. O celular ele é um meio que serve aí de exemplo perfeito para isso, porque ele representa várias extensões do nosso corpo, da nossa fala, da nossa audição, da nossa visão e da nossa memória. Quem aqui consegue lembrar 5 telefones decorados? E se você consegue lembrar, meus parabéns! Porque nós não guardamos mais os números de telefones na memória, porque nós temos aí um meio que é uma extensão da nossa memória que faz isso por nós, que é a agenda do nosso celular. É aí que McLuhan ele faz referência ao mito do Narciso lá no livro dele. Você já ouviu falar dessa história, né? O mito do Narciso, lá famoso da mitologia grega? Na Grécia Antiga, vou falar aí brevemente, né? Narciso, ele era um jovem muito belo, que de tão belo, um dia, ele se deparou com sua imagem refletida no espelho d'água de um lago e ali ele se apaixonou por si mesmo, então acabando por morrendo afogado. A extensão de si mesmo, né, pelo espelho, ela enfraqueceu suas percepções, tornando aí um submisso de sua própria imagem, uma imagem que era repetida ou prolongada. Nessa analogia, o Narciso ele serve para demonstrar que os homens eles se tornam fascinados por qualquer extensão de si mesmos. Temos aí que qualquer tecnologia ou invenção ela é uma extensão ou autoamputação do nosso corpo. Mas devemos observar que tal extensão ela vai exigir novas relações, novas relações de equilíbrio entre os demais órgãos e extensões do corpo. A partir do momento em que se contempla, em que se utiliza, em que se percebe a extensão de nós mesmos sob a forma tecnológica e meios,
ferramentas, instrumentos ou mídias, há implicação aí necessariamente de adotar tal extensão. Nós, seres humanos, nós somos loucos por gadgets. Nós sempre adotamos as novidades que o mercado nos propõe. Mas o que McLuhan nos chama a atenção é que ao decorrer do uso normal da tecnologia, do seu corpo em extensão diversa, o homem ele é constantemente modificado também pela tecnologia e, em contrapartida, ele também transforma a humanidade. E a tecnologia e o meio vai estar sempre vinculado ao corpo. E por falar em seres humanos e suas relações, não podemos deixar de trazer aqui falando de mídias digitais e a nossa interação com elas. O imediatismo que isso nos traz. Essas redes de inter-relações sociais originadas no ciberespaço podem formar comunidade, capazes de incluir as pessoas, mas também de excluir quem não tem acesso. Pois sim, se você não tem internet, você não existe. Pelo menos nas comunidades virtuais. Mas nós estamos aqui para falar das pessoas conectadas e das redes, das relações entre elas e o que se faz pela colaboração. Eis então o sentido das tecnologias em rede. Mas de repente você pode estar se perguntando: sou eu ou esse professor está viajando? Bom, eu respondo que sim. Nós estamos, porque você está na nave aqui comigo. Mas o que isso tudo tem a ver com artes, a minha preparação para ser professor de artes? Bem, tudo. Sabe por quê? Porque você faz parte desse mundo. Sim, você é sujeito midiático e que também é artista desse tempo tecnológico, que pode acessar a internet. É o internauta, você é professor. Eu quero que você se torne um professor maker, além de um artista disruptivo. Nesse mundo digital, você lê, vê, ouve e até sente. Você consome, inclusive, arte. A arte dos artistas que você gosta. E você faz isso por meio das tecnologias e dos processos comunicacionais. E para fechar, eu te convido. Mostre a sua arte para o mundo. Use a mídia social, as mídias digitais, para tornar público o seu conteúdo artístico. E busque também o feedback. Como saber que essa arte está comunicando aquilo que você quis comunicar? Dialogue então com os receptores da sua arte. Tchau, nos vemos na próxima estação.